Chegou uma pergunta aqui nos últimos minutos. Arthur, quando iremos fazer uma reforma carcerária e reforma penal? Cara, As prisões não servem para nada, não educam e são verdadeiras escolas do crime. É necessário uma reforma penal e carcerária, lembrando que o PCC nasceu nas prisões. Enquanto você responde essa pergunta, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Concordo com Responda você. para nossa câmera aqui. Para essa câmera aqui? Eu concordo. Vai lá. Eu concordo com você, cara. Acontece que tem um problema aí. A reforma penal, ela é federal. E eu vou dizer para você, eu acho que o principal ponto que a gente deveria fazer de reforma é fazer com que o Código Penal fosse... O Código de Penal e o Código de Processo Penal, que são duas coisas diferentes. O Código Penal é o que é crime, o que não é, etc. As leis penais. E o Código de Processo Penal é todo o procedimento que você tem que fazer para processar alguém e mostrar que ele cometeu um crime. Eles deveriam ser definidos dentro do Estado, não no país. Né? Então, eu vou dizer para você que no Rio Grande do Sul, você tem uma realidade completamente diferente do Amapá. Assim, é tudo diferente. Cara, o clima é diferente, a vegetação é diferente, as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, tudo é diferente. Tudo é diferente, né? Eu vou dar um exemplo para você de uma legislação que não é necessariamente uma legislação penal, mas legislação sobre armas. Aqui você tem uma legislação que visa, né, a propriedade rural lá, dos grandes latifúndios, etc. E teoricamente é a mesma para São Paulo, né? Então, a gente tem que deixar essa legislação mais perto das pessoas, transformando ela em questões estaduais. Eu acho que a legislação penal deveria ser Ela feita... é federal, né? Ela é federal, é ridículo. Eu preciso mudar uma lei penal no Paraná, eu preciso convencer um deputado do Tocantins. Não tem a menor sentido. Eu ia tocar nesse assunto e eu não quis tomar porque eu pensei nisso. Falei, putz, é federal, porque, putz, é muito difícil, né? Então você pega, por exemplo, a legislação de droga, Isso né? é difícil, isso é difícil. Isso é um negócio que a gente está distante. É uma crítica que muitos fazem, né? A legislação de droga que mete um monte de gente na cadeia com coisa pequenininha e o fulano fica lá sem ser julgado, sem nada e assim, e esse monte de gente presa com pouquinha droga enquanto tem um monte de gente fazendo muita coisa errada. Enquanto o crime do colarinho branco, o cara fica solto. Então, talvez seja um desafio bastante grande porque está fora do nível estadual, né? Sim, sim. Agora, a reformulação penal, sim. Eu acho que a gente tem que fazer. E uma das coisas que eu pretendo fazer é o que se chama de bata cinza, né? O que é bata cinza? A Constituição diz que o Estado, tudo que for atividade fim, tem que ser o Estado que vai fazer. Então, vamos dar um exemplo de uma escola. A escola quer fazer o quê? Ensinar. Então, quem vai ensinar é o Estado. O professor tem que ser do Estado, a grade tem que ser regulada pelo Estado. Agora, quem vai limpar a escola? Precisa ser do Estado. Você pode contratar uma terceirizada. O presídio é a mesma coisa. Quem vai tomar conta dos presos é o Estado. Então a polícia vai ser a polícia penal. Né? Que isso é outra coisa. A gente precisa transformar o agente carcerário em policial penal. Com inteligência, com investigação. Né? Uma polícia completa ali. Agora, todo o resto não. Né? A gente tem que fazer como o presídio, o único presídio que a gente tem, que é assim, que se chama o presídio privatizado, que é isso. Tudo é feito fora do Estado. Então, toda a segurança, toda a infraestrutura, toda a reforma, toda a manutenção, tudo é privado. Só a polícia que é estatal. Para acabar, então, a minha última pergunta. Como você enxerga essa questão da luta contra o racismo no Brasil? Acho que esse é um tema importante que aparece aqui no nosso podcast com frequência, né? E, claro, eu sei que você é um cara de direita, que você não vai pensar igual à esquerda, mas eu não queria que você também não pensasse em nada, né? Que você não tem problema nenhum, tá tudo bem, é só deixar rolar e tal. Mas você já me direcionou na resposta. Não, eu acho que você não vai ser o cara que fala, não, isso aí não tem jeito, deixa como tá. O que você, como um candidato a governador, como é que você pensa essa questão? Porque tem um problema. Sim. Assim, eu, como negro, eu te garanto, tem um problema. Sim. Como é que você pensa isso? Cara, vamos lá. Em primeiro lugar, tem problema? Tem. A gente pode dizer que a nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa, aí eu já acho que fica perigoso. Porque você começa a deixar um conceito subjetivo
E esse negócio no ar de que, nossa, nós temos uma sociedade preconceituosa, ela cria caminhos para distorções realmente preconceituosas. Então, vou dar um exemplo para você. Eu sou totalmente qualquer tipo de sistema institucional de cotas. Qualquer coisa. Eu sou contra cota em universidade, sou contra cota para contratação, sou contra tudo isso, porque você está institucionalizando a diferença entre pessoas por causa de tom de pele. Isso é, sim, isso é um completo absurdo. Agora, o que eu acho que um agente público pode fazer? Eu acho que pode sim dar preferência para a contratação, porque não por força de lei, por força de política pública. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu tenho, por exemplo, um concurso e pessoas passaram com notas iguais num concurso para médicos do estado, é desejável que o governador decida escolher pessoas negras para contratar? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não por força de lei. Eu não acho que deva ter uma lei, mas eu acho que um governador, entendendo uma sociedade, entendendo uma realidade, você trazer para espaços hegemônicos, espaços de alto prestígio, pessoas negras, eu acho que condiz com uma realidade. Mas se não tiver lei... Não, ele pode fazer porque ele quer. Mas ele não quiser, não vai fazer também, né? Tudo bem, mas eu acho que você forçar ele por lei é ruim. Porque quando você força ele por lei, ou quando você começa a criar leis segregacionistas, você foi racista. E aí nós temos dois problemas fundamentais disso. O primeiro é a separação em si. Né? Tipo, eu estou realmente dizendo que negros são diferentes de brancos neste contexto e tá errado já. Número 2 é a definição do que é ser negro. Porque ou a gente faz com que uma pessoa se defina, ou a gente cria um tribunal racista. Aí tem problema. Por que o meu avô era negro mesmo, da sua cor. Por que eu não posso me considerar negro? Minha mãe é morena, o meu pai é loiro, né? Loiro. Eu nasci assim. Por que eu não posso me considerar negro? Aí você vai criar um tribunal, porque claramente eu não tenho um lábio de negro, eu não tenho lábio, cara, eu tenho um risco, né? Os caras até ficam me zoando que eu tenho boquinha de disquete. Como é que você vai fazer? Você vai medir o meu lábio? Você vai medir o meu nariz? Você vai me pôr num cromatógrafo para ver se a minha pele chega no tom? Você começa a criar um problema, cara. E é um problema mesmo, né? De segregação de pessoas. Agora, como eu te falei, se você tem um poder executivo onde você, dentro daquela visão política, você tem uma sensibilidade, e eu falo assim, vamos supor que tem duas pessoas, eu e você prestamos um concurso e eu passei junto com você com a mesma nota. Estou dando um exemplo. A pessoa olha, eu tenho uma sensibilidade, vou trazer esse cara, porque esse cara representa uma luta que esse cara não representa. Aí beleza. Vai ter que contar com a consciência do fulano. Mas sabe qual é o lance, Paulo? Eu sempre penso no problema de forma objetiva. Uma coisa que eu não gosto, você pode ver em todas as minhas respostas, eu não gosto de dissertar sobre o problema sem flertar com uma solução. Eu não gosto, porque eu poderia vir aqui e te dar uma resposta de 10 minutos degustando o problema. Falando, cara, o problema do Brasil realmente tem um problema racista, nós temos um histórico assim, eu vou te dar um exemplo, mas no final, o que você propõe? Então eu prefiro ser objetivo. Eu não proponho nenhum tipo de legislação que segregue pessoas. Isso não. Agora eu vou dar um exemplo para você. Nós temos um problema de habitação em São Paulo, como eu falei. 3,5 milhões de pessoas, de famílias, não pessoas, são mais pessoas. São famílias sem habitação. A maior parte das pessoas é negra. Quando eu faço um programa de habitação que tem como alvo essas pessoas, automaticamente eu estou beneficiando a maior parte dessas pessoas negras, sem fazer segregação. Sem fazer juízo de valor. Partindo da perspectiva de que, sei lá, uma cota social, né, um tipo de abordagem social do problema, sim, já privilegiaria as pessoas negras porque elas estão entre as mais pobres. Eu vou dar um exemplo para você. Outro. Aqui a gente não falou de educação aqui, mas um dos problemas que a gente investe demais na educação superior, não investe na básica, tem que inverter essa pirâmide. Como? Você simplesmente corta o dinheiro da universidade? Não. Você abre para que essa universidade tenha outras fontes de arrecadação. Cobrança de estacionamento, venda de espaços por nome, incentivo à pesquisa e cobrança de mensalidade. Eu acho que o cara que tem... Meu irmão, você anda de BMW, você vai pagar mensalidade. Pro moleque que veio da periferia, chega lá e não pagar. É isso.
matematicamente, estatisticamente, os jovens periféricos são majoritariamente negros. Os jovens ricos são majoritariamente brancos. Eu fazendo essa política, eu automaticamente estou beneficiando os negros sem fazer a segregação, sem fazer o juízo de valor. Então, eu penso no problema desta forma, porque eu acho que nós temos um problema fundamental de tribunal racista quando você começa a criar critérios objetivos do que é ou não ser negro. E eu vou te falar, cara, eu gosto muito dessa parte. Eu acabei de falar do gene egoísta, eu adoro essa parte genética, eu sou fissurado nisso. Eu adoro. Tem um vídeo do Pirula maravilhoso, inclusive, que é um vídeo de quase 2 horas, onde ele explica a origem do ser humano, tal. Ele chega nos haplogrupos, tal. Nós não conseguimos, cara, nem por genética, separar um do outro. Não dá. Você não consegue falar, você vai fazer um teste genético e essa linhagem aqui é de um tipo, essa aqui leva. Não dá, já misturou tanto. Né? E isso eu não estou falando agora, eu estou falando desde que o ser humano saiu da África. Você tem 1 milhão de misturas e separações, inclusive com outras espécies de humanos, que você não consegue mais separar. Ou você classifica todo mundo como humano, ou você não consegue classificar em subespécie, não tem como. Então, nem assim daria. Qual a sugestão? Né? Que se a gente tivesse um debate, eu tivesse um debatedor na tese contrária, eu falei, tudo bem, eu estou aberto a... Qual vai ser o critério de separação? Não, mas o que as pessoas cara. falam é que, assim, claro, sempre o argumento de que, não tem nada, tem esse pelo menos, porque tem se você fizer um trabalho só, uma coisa social, acaba por excluir as pessoas negras. Então, assim, claro, eu tendo a concordar com você, porque, obviamente, eu tenho um pensamento mais parecido com o seu, do que o inverso, né? Então, assim, fica difícil eu fazer o advogado do diabo nesse sentido, porque eu também estou nessa briga faz tempo, eu também acho que existem outras maneiras de você tratar do problema, eu também acho que a educação básica é o mais importante de tudo e para onde a gente absolutamente não olha